aproveito para pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24, estarei lendo o texto e logo após a irmã Regivane estará participando e assim estaremos meditando na palavra do Senhor. Lucas 15, do 11 ao 24, diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra aos nossos corações. A irmã, o texto que nós acabamos de ler, irmãos, está dentro, de uma sequência de 3 parábolas contadas por Jesus Cristo. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Uma sequência exatamente de mensagens trazidas por Jesus Cristo aos discípulos e às pessoas que estavam ali ouvindo, tratando da grandeza do amor de Deus. E nós vemos ali 3 características das manifestações do amor de Deus. De um pastor que sente a falta da sua ovelha, guarda as 99, vai buscar a que estava perdida e vai encontrá-la. Depois da dracma perdida, que tinha um grande valor, era o valor de um salário intenso que havia caído, havia perdido, e limpa a casa para encontrar. E agora, da transformação de alguém que deixa a sua casa, a sua família, e vai viver dissolutamente, e aí então cai em si e entende que o melhor lugar era estar na casa do Pai. E mesmo nessa insistência ou antecipação da herança, que seria uma grande humilhação, na verdade, requerer o dinheiro da herança com o pai ainda vivo e sendo o filho mais novo, que não tinha a prioridade de receber os valores. Ele agora pede, recebe, sai e vai viver e perde tudo e gasta tudo. E é sobre essa realidade exatamente da saída desse filho, e do retorno desse filho, que eu gostaria de falar no tema que nós estamos pensando ao longo deste mês da família, uma família reconciliada com a palavra. E essa estrutura de reconciliados com a palavra nos leva a pensar diretamente sobre algumas questões importantes que devemos nutrir no ambiente familiar,
para que os membros da família tenham a alegria e o prazer de estarem na casa do Pai, né? Pai família, o Pai lar e sobretudo a casa de Deus. E é aí que a gente precisa exatamente criar vínculos e valores a fim de que esses membros da família desejem sobremaneira estarem na casa do Pai. O texto, né, muito esclarecedor por si, os irmãos acompanharam a sua leitura. Jesus Cristo contando uma parábola é uma história, né, em que Jesus Cristo utiliza para poder ensinar algo ou alguma coisa a alguém ou às pessoas. O interessante é que essa palavra de Jesus Cristo, essa parábola de Jesus, ela se estende até os nossos dias e chegou até nós para que nós também nos alimentemos dessa história e possamos também praticar as boas orientações e direcionamentos do Senhor Deus da igreja, do Senhor Deus da família. Falando sobre família, né? O maior desejo de Deus nesse projeto maravilhoso chamado família é que a família seja alimentada, sustentada, fortalecida pela presença gloriosa e grandiosa do Senhor da família, o nosso Deus. Temos falado sobre algumas características ao longo desses dias ou desse mês, sobre importantes necessidades e pontos que devemos estar atentos para suprir dentro da nossa casa, para que o ambiente familiar se torne um local onde de verdade seja uma referência para os que estão dentro, mas também para os que estão de fora. Tornar a minha casa uma referência para os que estão dentro desta casa é o maior objetivo que tem que alimentar o meu coração neste mês ou na minha vida. O meu lar sendo referência para os meus. Mas ampliar essa referência, inclusive para os que estão de fora. E isso eu vejo muito forte nesse texto. Extremamente forte nesse texto. Um jovem que decidiu, né, na sua maioridade, tomar uma posição, né, de responsabilidade para dizer o seguinte: Pai, chegou o dia de eu assumir as minhas responsabilidades, chegou o dia de eu me tornar um homem, e eu quero agora então seguir o meu caminho, a minha história, porque na verdade eu não quero mais estar debaixo do seu sustento, da sua orientação. Eu preciso viver a minha vida, e o Senhor me ensinou para isso. Então o Senhor me forjou alguém que eu tenho capacidade de enfrentar aí os desafios que se colocarem diante de mim. O pai, diz o texto bíblico, né, não mediu, né, 2 vezes. O verso 2 diz o seguinte, o 12: o mais moço deles disse ao pai: me dá a parte da fazenda que me pertence. E na sequência, o texto continua dizendo o seguinte: e o pai repartiu por eles a fazenda. Perceba que a vontade do filho em assumir uma responsabilidade, em tomar uma decisão, demonstrar a sua maturidade, foi respeitada pelo próprio pai. Se a gente fosse ver a estrutura de hierarquia familiar, principalmente no contexto oriental, né, judaico-cristão da época, né, seria uma falta de respeito extremamente grande um filho chegar para o seu pai em vida e pedir dinheiro da herança dele. É como se ele já quisesse que o filho estivesse morrendo, se a gente pudesse olhar assim, ou que o pai estivesse morto, né? Pai, eu quero que o senhor morra para você me dar as coisas, mas seria uma falta de respeito extremamente grande. Mas olha, o pai respeitou esse pedido. Segunda coisa também dessa falta de respeito é pensar que existia um que era mais velho. Ele não tinha o direito de dizer isso para o pai. Quem deveria dizer? Quem deveria ser o próximo na hierarquia familiar seria o primogênito. Mas o filho toma a frente, se aproxima e abre, né, o seu coração e diz que ele quer viver a vida, ele quer andar pelo mundo, né? Eu acho que essa é a postura. E o pai, em momento algum, colocou empecilhos quanto a isso. Eu fico visitando esse texto nesses 2 primeiros versículos lidos, o 11 e o 12, e aí eu fico imaginando a formação familiar ali. O relacionamento da família dentro de casa, ao ponto de o filho mais novo
ter a liberdade para chegar e conversar com o pai da forma que conversou, ainda que culturalmente fosse uma falta de respeito, mas a abertura, e aí eu fico imaginando, eu tento me colocar ali e ficar imaginando, a abertura da relação familiar era uma relação extremamente de intimidade e de alegria, porque o pai não repreendeu o filho por ele ter pulado na frente do mais velho para pedir herança, tipo assim, filho, você quer que eu morra? Não, o pai foi, respeitou esse pedido, ouviu o pedido e deu o que ele estava pedindo. Então pensa, irmãos, a relação daquela família, a amizade que existiam entre eles, né? Pai, filho, entre a família como um todo, talvez a mãe. Imagina a relação daquela família, deviam se sentar juntos à mesa, deviam fazer tudo junto, deviam ter tudo em comum, porque eles eram tão próximos, ao ponto de o filho não se preocupar com questões culturais, para dizer que ele estava sendo desrespeitoso. Ele se aproximou do pai, e o bacana é que o pai ouviu e cedeu a ele. E mesmo culturalmente sendo desrespeitoso, e na sequência, após ele ter tomado posse, recebido o dinheiro, o verso 13 diz que alguns poucos dias ele sai, ajunta tudo e vai embora para uma terra longínqua. Mesmo tendo toda essa intimidade, toda a liberdade que ele tinha com o pai, o filho toma posse daquilo e não se despede, não fala nada, simplesmente sai para uma terra distante, longínqua. O texto bíblico também vai nos mostrar algumas questões das ações deste filho nessa terra longínqua. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo falando da parábola, que o filho chegou nessa terra e ali, com todo o dinheiro que tinha, começou então a viver a vida como ele julgava ser importante viver. Por mais que ele tivesse liberdade, intimidade com o pai, por mais que a relação familiar fosse muito aberta, muito clara, aquele filho ainda disse que ele precisava sair, e naquele lugar ele começa a fazer as coisas que talvez não era o que o pai havia ensinado em casa, ou dado a liberdade para eles conversarem dentro de casa. Diz o texto que ele começa a gastar todo o dinheiro de forma dissoluta, ou seja, ele começa então a, forrado no dinheiro, né, se envolver com seus amigos, com as pessoas, e praticar aquilo que ele julgava ser o importante para aquele tempo, para aquele momento. Sem fazer conjecturas ou sem ficar pensando o que não está, acredito que muitas pessoas, não só jovens, têm mais ou menos os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos. Nós achamos que devemos viver como dá na nossa cabeça. Nós não nos preocupamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, e nem tampouco com o resultado delas. Se nossas ações forem ruins, nós não nos preocupamos, nós queremos sim aproveitar. E a grande maioria das pessoas na sociedade que a gente vive hoje está buscando viver conforme dá na cabeça, né? E basicamente se distanciando das orientações que recebem dentro da própria casa. Maridos que já não mais valorizam suas famílias, né? Deixam suas famílias, suas esposas, e acham que precisam viver a vida porque perderam tempo casado. Esposas que tomam decisão também de repente abandonar os filhos porque acham que a vida foi tomada ao longo da criação dos filhos. Filhos que estão crescendo e pensam que, como aquele jovem, né, eu tenho capacidade de gerir o meu deitar, o meu levantar, conduzir a minha casa. E aí as pessoas estão vendo, né, famílias sendo construídas de forma não planejada, não preparada. A liberdade ou libertinagem que existe na sociedade hoje, a propagação da erotização precoce, né? Crianças aí dançando danças extremamente eróticas, meninas e meninos se relacionando na sua tenra idade, sem nem maturidade para saber o que seria uma relação, o resultado. Então olha só como as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vivendo. Então hoje não está muito diferente dessa realidade do passado, mesmo que na casa haja um relacionamento aberto, onde os filhos e pais conversam, onde os filhos compreendem os ensinos do pai e os pais respeitam os filhos, onde há uma conversa, um diálogo, e mesmo que esse lar seja cristão evangélico, pense nisso, porque o mundo hoje está trazendo aí uma série, né, de um cardápio, um menu de opções, que as
pessoas estão escolhendo exatamente se alimentar desse menu, dessas opções do mundo. E aí, deixando de lado os valores que são construídos, volto a dizer, dentro da casa, da família, onde a liberdade precisa existir de forma intensa, onde não existem limites, né, para se conversar, para se pensar sobre o que é melhor para todos daquela família. Disse pela manhã que um dos projetos de Deus, né, a sociedade, a ideia do Senhor como família, né, para a sociedade é o bem-estar social, né, daqueles membros que fazem parte da família, então precisam estarem se sentindo bem naquele ambiente, precisam, porque ali é o lugar que Deus construiu para ser o melhor lugar para a gente, a nossa casa, né? O lugar que a gente olha e fala, poxa, eu quero voltar para casa, que eu quero estar em casa, eu quero ver meus filhos, eu quero ver minha esposa, eu quero ver meu esposo, eu quero comer a comida da minha casa. Então, precisa ser esse lugar. Que acredito, pelo versículo 11 e 12, seria a casa daquele jovem. Mas, em virtude das questões e do menu, o cardápio apresentado para aquele jovem, ele decidiu sair. O texto fala que ele começou a padecer necessidades. Queridos, e quando nós tomamos decisões equivocadas, quando nós deixamos de ouvir a orientação, e particularmente do Senhor Deus nosso, e escolhemos tomar decisões equivocadas, nós pagaremos o preço das nossas decisões, das nossas escolhas. Olha, o mundo hoje ele está tão cruel, irmão, que ele vai te oferecer tantas coisas, mas você pode ter certeza que do mesmo tamanho que ele te oferece, ele vai te cobrar. E as escolhas que nós fazemos, sendo elas equivocadas, nós temos que arcar com o preço das nossas decisões. Os meninos vão se lembrar, eu sempre falava isso lá em casa, né? A gente comentava sobre isso lá em casa, né? Para toda desobediência existe sempre uma consequência. Então, assim, a gente precisa arcar com a nossa consequência. Mas uma das coisas que eu vejo nesta família aqui é que a família era o lugar mais desejado de se estar. Sabe por quê? Porque quando o filho começou a padecer necessidade, que ele estava cuidando de porco, que para aquela época era o pior serviço que ele podia ter, porque porco era um animal impuro, imundo. Judeu não mexe com porco, não quer porco, porque porco é sujo, é impuro, o ambiente que ele vive, ao ponto daquele jovem querer comer o que o porco estava comendo. A primeira coisa que vem na cabeça dele, quando ele estava passando por essa fome, por esse momento, das consequências das suas escolhas, o que ele estava vivendo era consequência das suas escolhas. O não planejamento, os resultados daquilo que estavam ali eram frutos da escolha dele. Naquele momento ali, a primeira coisa que veio na cabeça dele, verso 17, presta atenção. Tornando em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Qual era a referência para aquele menino? A família dele, o lar dele, a casa dele. Ele diz que na casa dele, até os empregados, ele viveu isso. Por isso eu digo, ele viveu isso. Ele conhecia a relação que ele tinha com o pai, que ele tinha com a mãe, que ele tinha com o irmão, que ele tinha com os funcionários da casa. Ele diz, até eles têm abundância de pão, e eu, que decidi escolher o que eu escolhi, estou padecendo as necessidades que eu estou padecendo. Isso não é responsabilidade dos meus pais. Eu digo que ele pensou isso, não é responsabilidade dos meus pais. Não é responsabilidade das pessoas que me contrataram para tratar dos porcos. Não é responsabilidade das pessoas que eu gastei o dinheiro com elas. Não, a responsabilidade é minha. Caindo em si, ele disse. Caindo em si, ele disse. Olhando para si, ele disse. Vendo onde ele estava, ele disse. Vendo o resultado da decisão dele, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai estão melhores do que eu na minha casa? Na casa do pai, do lugar de onde eu não deveria ter saído, porque lá eu tinha liberdade, porque lá eu me alimentava, porque lá eu adorava, porque lá eu vivia em paz.
Olha a referência desse menino, o lar. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar a seguinte questão: nosso lar é referência para os nossos entes familiares. Nossa casa é o lugar que os nossos filhos, a nossa família, nós temos o prazer de estar. É o lugar onde nós estamos distantes. E quanto tempo vai passando, eu estou doido para acabar o meu horário, porque eu quero voltar para casa. Este lugar é a tua casa, é o teu ambiente. As pessoas olham e digam: olha, a casa daquela família, como eu sou grato a Deus em poder olhar para eles e desejar que isso seja na minha casa. Seus filhos querem estar junto de vocês, os pais. Marido, você quer estar junto da sua esposa? Esposa quer estar junto do seu marido? Essa pergunta precisa estar na nossa cabeça, porque quando eu vejo esse menino caindo em si, olhando para si mesmo, pensando das atitudes que ele tomou, e dizendo: a minha casa é a minha referência. A minha casa é o lugar onde há abundância de amor, de paz, de tranquilidade, de perdão. Lá, se eu for empregado na minha casa, eu sou melhor tratado do que esse mundo inteiro tem feito comigo. Nós precisamos urgentemente, se isso não tem acontecido, reconciliarmos com a palavra de Deus no nosso lar. Colocar no nosso lar o verdadeiro santuário da glória de Deus. Erigir ali, como faziam, um altar do Senhor, né, onde nós juntos nos rendemos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde nós somos amados, mas também nós amamos. Onde nós somos perdoados, mas também perdoamos. Onde nossa vida seja referência para os nossos, mas também para aqueles que estão de fora. Esse deve ser o lar cristão. Esse deve ser o lar do Senhor. O lar que no pior local do mundo, seja ele quem for, ele olha: poxa, o meu desejo é estar lá. Porque lá o amor, a paz e a graça são intensos. E falando desse menino, que tomou uma atitude extremamente equivocada, decidindo aí sair pela sua vida e viver conforme ele deu na cabeça. Nós vemos agora então o grande amor do Pai. O amor que olha o coração arrependido, né? O amor que olha o coração puro, que se apresenta para o Pai, dizendo que suas escolhas foram equivocadas, mas ele deseja recomeçar. Ele deseja construir o ambiente e o lar que seja aprazível, bom para ele, para toda a família e para aqueles que estão de fora. O versículo 18 diz de uma atitude que talvez é a atitude que nós estamos precisando ter nessa noite. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: pequei contra o céu e perante ti. Por que eu digo que nós precisamos tomar essa atitude? Porque talvez na nossa casa nós estamos pecando ao não valorizarmos o ambiente que o Senhor construiu para o bem-estar nosso, da nossa família. Nós faltamos com respeito com as pessoas, tratamos com indiferença, com ignorância, deixamos pequenas coisas entrarem na nossa família e se tornarem uma verdadeira destruição, onde muitos do nosso ambiente familiar não tem mais a referência da casa, daquele local, como lugar de bênção. Tem até uma canção, né? Regina cantava: minha casa será, como é que é? Uma casa de bênção, um lugar, um pedaço do céu. Nela estão reunidos adoradores. A gente canta tanta coisa, né? A gente fala tanta coisa, mas a gente não pode ser como aquele que diz: faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A começar em mim
quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és. Sabe, a começar na minha vida, é o que nós precisamos dizer: levantar-me-ei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Tenho sido uma pessoa extremamente ignorante, intolerante. Tenho sido uma pessoa que não tem buscado dar prazer aos outros, da minha casa, minha família, meus familiares. E isso eu estou pecando, eu reconheço, Senhor, porque eu quero que a minha casa seja uma referência da tua glória, para que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, as pessoas que se relacionam conosco, vejam na minha casa a referência do lar que é construído para o louvor da tua glória. Se hoje Deus está falando no nosso coração, se Deus está falando no nosso coração, que o nosso lar pode se tornar a partir de agora a referência para todos daquela casa e para os que estão de fora, Deus está convidando a gente para levantar agora e dizer: pequei contra o céu e contra ti, estou indo aí para começarmos de novo a partir de agora, Senhor. E se porventura o seu lar tem sido esse lugar de bênção, nós vamos também orar para dizer: Deus, estabeleça perpetuamente a tua glória na minha casa e na minha família, para que juntos nós venhamos prevalecer e vencer para o louvor da tua glória. Hoje é a noite que o Senhor escolheu para que nós tornemos nosso lar a referência para todos aqueles que estão dentro da casa e para os que estão de fora. O texto bíblico continua de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa, dizendo que quando o pai viu o filho de longe, ele correu, abraçou o filho e beijou o filho. E o filho começou a falar e o pai ouvindo, mas o pai estava tão alegre com esse retorno, com esse quebrantamento. Fala: esse lar é aquilo que o Senhor tem construído. O pai fala: vamos matar um boi, vamos fazer uma festa, porque o meu filho, que estava perdido, voltou. E aí, meu irmão e minha irmã, a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias é a instituição que tem o poder de fazer com que as famílias sejam a referência para a glória de Deus. Satanás tem agido contra os lares e contra as pessoas, mas nesta casa, nesta igreja, no nosso lar, ele não tem intervenção alguma, porque nosso lar está consagrado no altar do Senhor, amém? E essa é a palavra. Se porventura, irmãos, nós perdemos a referência familiar, marido, mulher, filhos, não tenho mais prazer de voltar para casa hoje, isso vai acabar no nome de Jesus, porque o nosso lar é consagrado ao Senhor. E se porventura nós somos aqueles que estamos tomando decisões equivocadas, nós somos hoje os servos e as servas do Senhor que nos colocaremos de pé para dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não quero que minha vida permaneça como está, porque eu quero que a tua glória seja sentida por mim e transmitida através de mim, em nome de Jesus Cristo. Este é o lar que o Senhor quer para cada um de nós, e este é o lar que nós tomamos posse nessa noite, no nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos, vamos curvar nossa cabeça, nós vamos orar. E os meninos da música, né? Eu vou estar orando e nós vamos cantar a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos cantar essa bênção, porque essa é a bênção que refletirá a vida de cada um de nós nessa noite, para a glória do nome do Senhor, na nossa casa, na nossa família, futura família, porque nós somos do Senhor, e é por Ele, para Ele e dele são todas as coisas, e a glória é dele. Nosso lar é um lugar de bênção em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te adoramos por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Pai, te adoramos, ó Deus, pela manifestação
do teu poder. Te adoramos, ó Deus, porque só o Senhor é Deus. Te adoramos, ó Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, nos conduzido o Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos tem alimentado, nos tem sustentado, nos tem livrado, nos tem abençoado, mesmo não sendo merecedores de coisa alguma, mas o Senhor tem agido em nosso favor. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. Pai querido, aqui está a tua igreja, a igreja do Senhor reunida neste lugar nesta noite, a igreja do Senhor, ó Deus, que quer ser o lar, referência para os membros da família e para os que estão de fora da família. Aqui está esse marido, essa esposa, esse pai, esse filho. Aqui está todas as pessoas, ó Deus, que estão entregando seus pensamentos, sonhos, projetos, sua casa no altar do Senhor, no nome de Jesus. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu quero te pedir agora, derrama sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, a unção dobrada do teu Espírito Santo. Vá visitando, ó Deus, a vida, o lar de cada um em nome de Jesus, enchendo, ó Deus, com a unção dobrada do teu Espírito. Visita, ó Deus, os cômodos da casa do teu servo, da tua serva. Visita, ó Deus, e vá limpando de toda a obra do mal, de toda a intenção do mal. Vá tirando, ó Deus, toda a tristeza. Eu venho rogar ao Senhor humildemente no nome de Jesus, porque eu sei em quem tenho crido. E é, ó Deus, no nome de Jesus que nós declaramos sobre a vida de nós, a tua igreja. Derrama a unção do teu poder, ó Deus. Unge a tua igreja com a unção dobrada do Santo Espírito do Senhor. Dá sabedoria, entendimento, discernimento, mansidão, longanimidade, Senhor. Derrama da tua paz. Tira toda a guerra, tira toda a tristeza e promova, pois, a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós te adoramos e nós te bendizemos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.